turma, tudo bom com vocês? Então, vamos continuar, né, nossas aulas dessa maneira que eu estou enviando para vocês, né? Além do material escrito ali que eu enviei no grupo, vou enviar esse vídeo para vocês também, tá? Então, a gente vai continuar dessa forma, tá? Infelizmente, né, até que a gente não consiga voltar presencialmente na escola. Mas espero que todos assistam esse vídeo inteiro, né, completo, para que a gente consiga depois, então, realizar, né, as atividades e tudo mais, beleza? Pessoal, então o assunto da aula de hoje vai ser as reformas religiosas, tá? Mas antes da gente iniciar a nossa aula, né, vamos fazer aquela revisão dos últimos conteúdos. Então, na última aula, né, nas duas últimas que eu mandei para vocês, nós estudamos então o Renascimento e o Humanismo. Sendo que na última nós estudamos de uma forma mais direcionada, né, as técnicas renascentistas. Então a gente viu o autorretrato, as técnicas das perspectivas, né, do uso de algumas técnicas que iam deixando as imagens, as pinturas e as obras cada vez mais bonitas e mais interessantes. Nós também estudamos as fases do Renascimento, que até, né, no questionário que eu mandei para vocês, cometi um erro, né, eu coloquei o século errado, mas enfim, aquela questão eu anulei. A gente viu então as fases, né, e o nome das fases também. A gente conheceu alguns artistas, né, principalmente o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, alguns escritores como William Shakespeare. E a gente então conseguiu ver também algumas das principais obras, né, que eles foram produzindo durante o Renascimento. E a principal, né, que a gente viu, até a gente visitou, né, o Museu do Louvre lá na França, é a Mona Lisa. Essa pintura, então, que é a pintura mais famosa do mundo e a mais valiosa, né? Ela, então, foi produzida, foi pintada durante o Renascimento por Leonardo da Vinci, né? Se vocês lembram, até eu coloquei, né? Lembram das tartarugas ninjas? Tem o nome de alguns artistas renascentistas. Leonardo da Vinci, então, era um dos principais, né, dessa época. Pessoal, então na nossa aula de hoje, nós vamos, como eu falei no início do vídeo, a gente vai conhecer, então, estudar, né, as reformas religiosas. Por que a gente vai estudar esse conteúdo agora? Se vocês lembrarem lá do início do ano, inclusive o conteúdo que a gente estudou, né, presencialmente lá, um dos primeiros, foi a Idade Média, né? Alguns acontecimentos que ocorreram lá na Idade Média, por exemplo, as Cruzadas, a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra, todas aquelas inovações que a gente estudou também na agricultura, surgimento de universidades, tudo isso ocorrendo então ali no final da Idade Média. Então, na Idade Média, né, a Igreja Católica, ela era muito rica e muito poderosa. Então, ela tinha poderes políticos e também tinha riquezas. A maioria dessas riquezas em forma de terras, né, de territórios. Sem contar todo o dinheiro que envolvia o pagamento de dízimos, de impostos que a igreja recebia, né? Então ela se tornou uma instituição muito poderosa e muito rica. Só que algumas pessoas, né, estavam descontentes com esse poder e essa riqueza da Igreja Católica. Algumas pessoas se sentiam então prejudicadas, né, e esquecidas pela própria Igreja Católica. E é interessante a gente observar, pessoal, que aqui, ó, essas reformas elas ocorreram no mesmo momento do Renascimento. Então, mais ou menos na mesma época. Então, os dois acontecimentos mexeram muito, né, com todo o continente europeu. E a gente já viu, né, o Renascimento, que trouxe novidades, né, para a área de ciências, literatura, artes, né, principalmente. E as reformas, então, vão dar uma mexida na questão religiosa das pessoas, tá? Lembrando que a religião sempre esteve presente na vida das pessoas, né? A gente estudou no passado isso, desde o Egito Antigo, Roma, Grécia, né? Todos os conteúdos que a gente viu no passado envolveram alguma forma a religião. Porém, na Idade Média, então, a igreja ela era uma instituição muito poderosa e muito rica. Então, qual que eram os motivos, pessoal? Por que ocorreram essas reformas? Voltando aqui, ó, a palavra reforma, né?
Renascimento também tem as letras R e E, né? Olha aqui, ó, renascimento, como eu falei lá nas aulas passadas. Significaria nascer de novo, né? E reforma é você pegar alguma coisa e formar de novo. A palavra forma, ela nos dá um significado, né, de um formato, de alguma coisa. E a palavra reforma, então, seria mudar, né? Fazer de novo essa forma. Então, como a palavra renascimento, a palavra reforma também tem esse significado, tá bom? Então, pessoal, os motivos, né, que as pessoas estavam insatisfeitas, bravas, descontentes com a igreja, eram principalmente o poder que o Papa tinha. Então, eu tenho até aqui a foto do nosso Papa atual, que ele, né, tem um certo poder, mas mais religioso, né? E naquela época o Papa tinha então poderes, mais poderes que alguns reis, né, daquela época. Então poderes, como eu falei, de econômicos, né, territórios, tudo mais, mas também poder político. Muitas regras eram impostas pela igreja e as pessoas então tinham que seguir essas regras. E algumas pessoas então não gostavam desse poder que o Papa tinha. Também existiam alguns casos de corrupção na igreja. Então, como eu falei, na igreja é muito rica, algumas pessoas acabavam se aproveitando dessa riqueza para fazer então a corrupção. Também tinha o despreparo do clero. O que significa isso? O clero eram os representantes da igreja. E algumas pessoas não eram preparadas para serem representantes da igreja. Então, falavam coisas que eram mentiras, não sabiam falar algumas coisas, né? Na verdade, não tinham informações para serem representantes do clero. Então, eles eram despreparados. E também nós tínhamos a venda de indulgências. O que é essa palavra indulgência? Significa perdão dos pecados. Então, o que significava isso? Alguns líderes, né, da igreja ofereciam, então, a perdão dos pecados se a pessoa desse um valor para a igreja, um valor para essa pessoa. Então, isso naquela época não era muito... As pessoas viam como uma coisa que não era certa, né? Muitas pessoas não concordavam com isso. Para você ter o pecado, você deveria... o perdão, né? Você deveria pagar para ser perdoado. E também existia muita venda de... Opa, aqui faltou um espaço, né? A venda de falsas relíquias, falsos objetos. Então, pedaços de madeira que eram... As pessoas diziam que eram um pedaço da cruz de Jesus. Enfim, qualquer objeto, né, que era uma falsa relíquia, e era vendida como objetos sagrados, objetos religiosos, né? E as pessoas acabaram observando que acontecia isso e também estavam insatisfeitas com tudo isso. Pensando nisso, pessoal, algumas pessoas então iniciaram algumas reformas, alguns protestos, né, em relação a tudo isso que eu falei para vocês. Um dos primeiros e mais importantes dessas manifestações foi a reforma luterana. Então, a reforma luterana, ela também é chamada de reforma protestante. Então, por isso que eu falei, né, as pessoas começaram a protestar. Nós tivemos, então, um líder dessa reforma, que era o Martinho Lutero, que é essa pessoa aqui que está na imagem. Por isso o nome é Reforma Luterana, porque foi liderada por Martinho Lutero. Ele, então, estava insatisfeito, né, com tudo isso que eu acabei falando para vocês agora há pouco, e ele, então, ele produz, né, ele escreve 25 teses, 25 frases, 25 ideias, desculpa, 95, 25 não, 95. 95 ideias, 95 teses sobre o que ele estava achando insatisfeito na igreja, ou o que ele precisaria mudar na igreja católica. O Papa então ficou sabendo dessas teses e acabou expulsando o Martinho Lutero da igreja católica. Então nesse momento, ele que era monge da igreja católica, se separa então da igreja e começa a fazer um movimento religioso onde ele era o líder. Então ele tomou algumas medidas, por exemplo, ele traduziu a Bíblia para o alemão. A Bíblia até então era escrita apenas em latim. Então se a pessoa não sabia ler e não sabia ler, né, o idioma latim, ele não ia saber o que estava escrito na Bíblia. Quando ele traduz para o alemão, mais pessoas então têm acesso à Bíblia e o que está escrito lá. Então as pessoas começam a olhar a Bíblia e ver que o que algumas pessoas falavam não estava lá dentro da Bíblia, então eram mentiras. Então as pessoas começaram a se ligar, né, dessas informações
e começaram então a seguir as ideias de Martinho Lutero. Ele então que defendia que a justificação pela fé, então você só conseguia ser salvo, né, pela sua fé e não mais comprando objetos ou comprando o perdão. E ele então defende que a Bíblia seria a única fonte de fé. Por isso então que ele começa a traduzir para as pessoas terem acesso então à Bíblia. A Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo até hoje, ela é um livro, né, para quem tem alguma em casa, enfim, é o livro mais vendido no mundo. Então ele também defende que o culto aos santos não tem mais fundamento. Então, nesse momento em diante, eles não têm mais aquela adoração aos santos e às imagens de santos. Então, para Lutero, isso não tinha nenhum significado. E ele também defendeu, então, que qualquer membro da igreja poderia se casar. Então, lembrando que até hoje, né, na Igreja Católica, os representantes da Igreja Católica não podem casar, né? Mas o Lutero defendia que isso poderia acontecer, que mesmo uma pessoa se casando, ela poderia então ser membro da igreja. Pessoal, então a gente vai visitar agora bem rapidinho, tá? 2 locais, tá? O primeiro é a casa de Martinho Lutero, onde ele nasceu, né? Que hoje é um museu. E depois a gente vai visitar o Museu Internacional da Reforma Protestante, que fica lá na Suíça, tá? A primeira casa é na Alemanha. Então, vou escrever aqui a Alemanha. E a segunda, então, na Suíça. Por quê, pessoal? Porque Lutero nasce na Alemanha e depois ele acaba morando na Suíça por um tempo, tá? Então, por isso que tem esses 2 locais. Vamos lá, então, conhecer agora? Pessoal, então estamos, né, mais uma vez usando o aplicativo do Google Maps para fazer as visitas, tá? Vocês podem fazer na casa de vocês também, é só digitar a casa do nascimento de Martinho Lutero. A gente pega aqui o ser humaninho que está aqui no canto. E a gente solta ele aqui em cima da casa. Então a gente está dentro da casa agora. Então esse local seria o local do nascimento de Martinho Lutero, que hoje é um museu. Então os turistas, né, acabam visitando. A gente tem objetos, pinturas que contam então a história da Reforma Protestante, a história da própria vida, né, de Martinho Lutero. Temos aqui a estátua que representa ele, né, na publicação das teses, né, das teses que eu falei antes, né, das 95. Então temos imagens de algumas pessoas ali, enfim, documentos, fontes históricas, né, que a gente estudou ano passado, a importância das fontes históricas. Então é um local que era a casa dele acabou virando um museu. Vocês podem estar então visitando enfim, do computador, do celular de vocês, tá? Então pessoal, esse aqui é o local que eu falei também para vocês, que é o Museu da Reforma Protestante, tá? Vamos ver se a gente consegue entrar aqui nesse local para fazer também uma visita. Então aqui, turma, esse museu ele vai não falar apenas do Martinho Lutero, mas de toda a Reforma Protestante. Então temos imagens de pessoas então importantes, de locais, objetos antigos, né? Que contam então toda a história da igreja luterana, da Reforma Protestante, a Reforma Luterana. Vamos ver se a gente consegue visitar aqui mais algumas salas. Ver se a gente consegue descer aqui, talvez. Vamos ver. Não. Enfim. Aqui temos mais um local, aqui com venda de objetos. Então, livros, né, que contam toda a história. É um local, como eu falei, né, um museu, basicamente igual a outros museus, né, que existem, mas esse então voltado só à Reforma Protestante. Aqui há mais objetos, então, que contam um pouco da história, né, desse movimento. E vocês também podem estar visitando, então é só digitar Museu Internacional da Reforma Protestante de Genebra. Vocês podem estar então, olha aqui, ó, ele, o Martinho Lutero, na imagem que eu mostrei antes para vocês. É um quadro, né, que representa ele, então. Vocês podem estar visitando do próprio celular e do computador de vocês, tá bom? Vamos voltar lá para a aula, depois eu vou visitar mais um lugar com vocês. Pessoal, então voltando aqui, ó. Nós temos então outras reformas, tá? Outros movimentos religiosos de separação da Igreja Católica. Nós tivemos a reforma calvinista,
que o nome também remete ao principal líder, né, que era o João Calvino. Por isso, então, o nome Reforma Calvinista. E é esse aqui que está na imagem, aqui está o Calvino. Ele também, então, defendia que as pessoas seriam salvas apenas pela fé e não pela compra, né, de objetos ou do próprio perdão. Porém, ele acreditava que as pessoas não poderiam mudar o seu destino, que é uma coisa que eu particularmente não concordo com ele, né? Ele acreditava então que o destino da pessoa já estava escrito, né? Já estava definido, a pessoa não podia fazer nada para mudar. E eu discordo, né? Eu acredito que a pessoa pode sim mudar o seu destino de acordo com as ações que a pessoa toma. Quero ouvir de vocês, tá? Na nossa live a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então vão pensando no que vocês vão falar, tá? Ele também então defendia uma vida puritana. O que significa uma vida puritana? A pessoa ser pura. Então acordar cedo para trabalhar, acordar cedo para orar, ter horários, né, para fazer as suas orações. E todo esse movimento então é chamado de calvinismo, né? Seguir então Calvino seria a reforma calvinista ou calvinismo. E as pessoas então que seguiam esse movimento religioso eram chamados de puritanos ou presbiterianos. Até hoje algumas pessoas que seguem esse movimento são chamadas assim, tá? Então, se vocês ouvirem essa expressão, vão lembrar que era então por causa dessa reforma calvinista, tá bom? Pessoal, outra reforma que a gente vai estudar agora, que era a reforma anglicana. Essa reforma então ocorreu lá na Inglaterra. Essa aqui tem uns motivos um pouco diferentes, né, das outras, porque primeiro que ela foi então liderada pelo rei Henrique VIII, que é esse que está na imagem aqui. Por que esse rei então decide fazer uma reforma religiosa? Ele queria primeiro, né, se livrar dos impostos da igreja. Então tinha ali uma disputa de poder, né, entre ele e o Papa, como eu falei antes, o Papa tinha poder, e esse era um dos reis que não concordava com isso. E ele também tinha um motivo pessoal, tá? Ele queria então se casar com outra mulher, porque a mulher dele ela não conseguia engravidar de um filho homem. Então ele achava que a mulher dele era culpada por isso. Ele queria então casar com uma outra mulher para que ele tivesse um herdeiro, né, homem. E ele então, quando decide fazer isso, ele faz um pedido para o Papa não concorda, não, ele não permite que ele case com outra mulher. E ele então se separa da igreja e forma a igreja anglicana, que se torna então a igreja oficial lá da Inglaterra. Como ele era o rei, ele se torna então o líder dessa igreja. Então nesse momento ele tem um poder político e religioso, então ele exclui, né, o poder do Papa e concentra o poder tanto político como religioso para si. Então foi uma reforma iniciada por um rei e não por uma pessoa religiosa como as outras que a gente viu até agora. Pessoal, diante de tudo isso, a Igreja Católica percebe então que está perdendo poder, força, número de fiéis e também riquezas, né, com todas essas reformas. O que a Igreja Católica pensa então? Que alguma coisa tem que ser feita na própria Igreja Católica para que isso pare de acontecer, né, essas reformas parem de acontecer. Então a própria Igreja Católica ela realiza uma reforma, conhecida como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Aqui na imagem, pessoal, eu selecionei o Vaticano, tá? Que é a sede da Igreja Católica atualmente. Tem a Praça de São Pedro, essa praça grande aqui, ó. Aqui não vai mostrar, mas está na parte de onde foi tirada a foto, no caso. O local do Papa faz então seus aparecimentos ao público, né? Claro que nesse momento de pandemia não está sendo realizado, mas é uma praça bem famosa e é a sede então do Vaticano. Então, pessoal, a Igreja Católica pensa então em fazer essa contra-reforma. De que forma que eles pensam em fazer isso? Então eles criam alguns mecanismos ali dentro da própria igreja para que as pessoas então consigam ficar, né, na Igreja Católica. Uma delas então é a criação da Ordem dos Jesuítas. Então foi criado por um espanhol, o Inácio de Loyola, lá no ano de 1534, e esses jesuítas então eles são considerados os soldados de Cristo. A gente vai estudar ainda muito os jesuítas aqui no Brasil. Daqui uns dias que a gente vai começar então a estudar as grandes navegações e a conquista da América e todo o processo de colonização do Brasil, a gente vai entender que os jesuítas vieram para cá
E a gente vai visitar uns locais aí, né, infelizmente da forma virtual, algumas ruínas então de obras, né, que os jesuítas criaram aqui no Brasil. Mas isso vamos deixar para as próximas aulas. Então os jesuítas tinham a missão de evangelizar os índios, por isso que eu falei antes dessa conquista da América, né, do processo de colonização, evangelizar então os índios na Ásia, na África e aqui na América. Então essa tomada, essa decisão, né, de criar a ordem dos jesuítas vai aumentar o número de fiéis e pessoas então que seguiriam a Igreja Católica. Também foi realizado um encontro, uma reunião, que está aqui ó, representada nessa imagem, nessa pintura, que é o Concílio de Trento. Que foi uma reunião lá realizada na cidade de Trento, lá na Itália, onde algumas regras novas então foram estabelecidas para a Igreja Católica. Então a primeira foi decidido que a indulgência, lá, lembram do significado, né? A venda, né? A compra do perdão, era considerado então a partir de agora um crime. E a Igreja Católica então resolve proibir alguns livros de serem lidos pelos fiéis. Isso para então manter o que a Igreja Católica fala como a única verdade, né? Lembrando que nesse momento nós estávamos passando pelo Renascimento, né? Então novas ideias, novos pensamentos estavam surgindo e vai influenciar então em algumas coisas que a Igreja Católica falava até então, que era considerado verdade. Alguns livros vão sendo escritos, vão surgindo como uma nova verdade. Então a Igreja proíbe os fiéis de lerem esses livros. E o poder do Papa, então, seria mantido, então, como grande líder, né, da Igreja Católica, um grande líder tanto político como religioso. Eles decidem manter esse poder. E também, pessoal, eles criam como se fosse um tribunal, chamado de Tribunal do Santo Ofício, ou mais famoso, né, a Inquisição. O que era a Inquisição, pessoal? Algumas pessoas da igreja eram responsáveis por vigiar, julgar e até punir pessoas comuns da sociedade. Por quê? Então, algumas pessoas, né, falavam ideias novas, tinham pensamentos novos, e a igreja então resolvia vigiar essas pessoas, julgar, né, como se fosse um júri, e até punir essas pessoas. Então, muitos casos de tortura e de morte, só pelas pessoas pensarem diferente da Igreja Católica. Então, foi um momento aí muito, digamos, que a gente, né, não deveria lembrar, né, mas a gente lembra para não se repetir, né, esse acontecimento, que foi a Inquisição. Foi um momento muito triste ali da Igreja Católica, que ela usou dessa tortura, dessa morte, para tentar manter o poder dela. Hoje não, né? Hoje as diferenças religiosas já são vistas como coisas boas, né? As pessoas pensarem de formas diferentes. Mas lá nessa época, então, ainda não era visto como uma coisa boa pensar de uma forma diferente da igreja. Então, muitas pessoas acabaram sendo torturadas, mortas na fogueira. Muitas mortes eram realizadas por pessoas consideradas, então, traidoras, né? Pessoas que pensavam diferente da Igreja Católica. Pessoal, a gente vai visitar agora o Museu da Inquisição, tá? Esse museu é aqui no Brasil. Pessoal, então esse local aqui é o Museu da Inquisição. A gente não tem imagens pelo Google Maps de dentro desse museu, tá? Mas a gente tem algumas fotos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então aqui alguns objetos de tortura, né? Como eu falei para vocês. Essa maca, né, de madeira, digamos assim, representa então, onde as pessoas eram deitadas, amarradas e torturadas para que falassem algumas coisas, enfim. Tem aqui onde as pessoas eram, esses locais aqui, os braços eram presos para que então fossem torturadas. Temos aqui roupas das pessoas que eram responsáveis por realizar os julgamentos e tudo mais, né? Tem aqui embaixo, vamos ver mais outras imagens. Então a maca que eu falei para vocês antes, né, um objeto de tortura. Outras roupas aqui, né, roupas, dá até um certo medo, né, ver essas roupas. Mas infelizmente a gente não consegue. Aqui, ó, tem mais objetos de tortura, tá? Beleza, vamos voltar lá para nossa aula para finalizar a aula de hoje. Pessoal, então era isso, tá, por hoje. Esse vídeo então finaliza a nossa aula de hoje. Se ficou dúvida, né, vocês me chamam. Cuidado com as datas lá para vocês estarem
fazendo a devolutiva das atividades, tá? Lembrando que agora em diante nós vamos estar aplicando as notas para vocês, né? Então é importante que vocês façam todas as etapas, né? Façam a leitura, copiem o material no caderno, assistam a todo o vídeo, tá? Eu não vou mais cobrar palavras secretas no vídeo, não vou mais pedir comentários do vídeo, porque vai da consciência de cada um de vocês, tá? Lembrando que a nossa aula agora é dessa forma. Então, se vocês não estiverem assistindo o vídeo por completo, vai refletir lá depois nos próximos conteúdos, inclusive no próximo ano, tá? Por enquanto, nós temos que fazer a aula dessa forma, tá? Então, eu conto com a ajuda de vocês também, tá? Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Se cuidem, tá? Até a próxima aula e aquele abraço, tá bom? Tchau, tchau.